Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, DoxyHack aqui. Pois é. O sósia do Pica Sonsa que o baixinho da Kaiser expôs na quinta-feira sou eu mesmo. E graças a essa pessoa de alma pequena, vocês agora podem ter pesadelos com a minha voz, já que agora vocês sabem que atrás do microfone tem essa porcaria aqui. Pelo menos o pessoal tá fazendo um bom trabalho com as montagens. E quando eu falo montagem, eu quero dizer memes. Agora eu só preciso fingir que eu passei mal brincando de polícia e ladrão e vender um curso. Ai, apaga que me dá gatilho! Mas beleza. Eu sei que eu passei um certo tempo sem postar vídeos, mas acreditem, foi uma série de problemas que simplesmente se acumularam de uma maneira desastrosa. Pra começar, chegaram alguns parentes mais velhos aqui em casa e eu tive que prestar assistência porque é isso que uma pessoa normal faz. Depois disso, o YouTube lança um novo pack de regras em que eles decidem que basicamente as referências e praticamente todo o meu conteúdo não é próprio pra pessoas que não são adultos. E bem, eu já sabia disso porque afinal de contas jovem é mas o grande problema por trás disso é que se o YouTube decidir que esse meu vídeo tem teor que seria destinado para não adultos... Sim, eu tô com medo de falar essa palavra e ser desmonetizado. Pode me render umas multas e até a exclusão do canal. Então houve a necessidade de se modificar basicamente a pasta de memes e o formato do canal que vai mudar aos poucos até o começo do ano, quando atingiremos a nossa gloriosa forma final. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, verificar a sua inscrição e ativar o sininho também, além de enviar isso daqui para o seu amigo que é tão energúmeno quanto o Paulinho, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. E agradecer ao Isentões pela ajuda com o roteiro e pelo apoio que foi muito importante também. Como todo mundo aqui já tá absolutamente cansado de saber, os nossos adversários estão absolutamente desesperados. Tanto por nunca terem conseguido emplacar nem que seja somente uma narrativa, já que eles não estão do lado da verdade nem da praxis, como eles simplesmente não conseguirem lidar com contrapontos e terem que apelar para o Estado para terem de calar as pessoas que estão desmascarando as suas mentiras. Sendo tudo isso uma feroz consequência do uso indiscriminado de uma das únicas coisas que coloca medo num isentão. Ativismo judicial? Não, isso é o que o Nanico faz com a gente. Inventar um monte de mentiras sobre eles? Também não. Isso é o que eles fazem com o Biruliro. Então de que esse pessoal tem medo, então? Achincalhamento por memes. E o medo desse pessoal tornou-se tão gigantesco que eles decidiram que a gente meio que tem que calar a boca na marra, utilizando-se do artifício de exposição das identidades, prejudicando essas pessoas pessoal e profissionalmente. E sim, eu tô advogando em causa própria. Ameaçando, perseguindo, caluniando e sujando a imagem de simples trabalhadores que contestavam as besteiras que eles falam dia após dia. E como se já não bastasse essa pataquada, agora eles utilizam o depoimento falso de uma mulher maluca com sobrepeso para requerir meios de ação com base na força, junto aos traquitanas do nosso Supremo Tribunal Federal, utilizando-se mais uma vez daquilo que eu já expliquei há vários vídeos atrás na anatomia do positivismo, que é a exploração dos recursos oferecidos no establishment para obter algum ganho pessoal, ou como nesse caso, vingança por ter sido chamada de gorda. Muito madura da sua parte, ô Joyce Helmans. E como se já não bastassem essas medições de força absolutamente desproporcionais, em que figuras públicas que são muito bem remuneradas perseguem pessoas simples que precisam dos seus empregos, acusando-as de cometerem crimes sobre a suposta proteção de um anonimato, só para poder defender o seu próprio ego, que é, diga-se de passagem, uma das únicas coisas que algumas pessoas que a gente conhece têm de grande. Mas aí você deve estar pensando: DoxyHack, o que é que eu, um tiozão ou tia do Zap comum, tem a ver com esse bando de gente que tá sendo perseguido pela Polícia Federal sem ter feito absolutamente nada? E bem, meus caros tios e tias do Zap, que são inclusive uma parcela considerável do meu público, e isso meio que me deixa muito feliz porque eu gosto muito desse pessoal, mais cedo ou mais tarde isso vai acabar te afetando de uma forma infinitamente mais drástica do que você imagina. Já que no decorrer do programa eu explicarei o porquê é tão necessário que, tal qual um herói dos quadrinhos, você adote uma identidade secreta. Porque de uns tempos pra cá vêm sido aprovadas algumas leis no mínimo suspeitas que pretendem de uma vez por todas erradicar toda e qualquer liberdade que você tem para falar o que pensa. A não ser, é claro, que você pense que é muito bom ter mais Estado e que esse pessoal continue no poder. E sim, a primeira metade desse vídeo é um oferecimento da escola Flávio Morgenstern de introduções demoradas. Mas beleza, antes de desmentir e achincalhar esse pessoal como eu sou obrigado a fazer por contrato, precisamos antes desmistificar a grandíssima mentira que a gente está cobertando crime com anonimato. E para irritar os isentões da CPI das fake news, porque eu sei que vocês estão me ouvindo, eu trouxe um velho amigo de vocês, o Isentões, que vai explicar que a gente não é anônimo porcaria nenhuma.
Pseudônimo é um nome fictício usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome legal. Normalmente é um nome inventado por um escritor, um poeta, um jornalista ou um artista que não queira ou não possa assinar seus próprios feitos. Sob o aspecto jurídico, o pseudônimo é tutelado por lei. De acordo com o artigo 19 do Código Civil, ademais, assegura que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. A Lei de Direitos Autorais também reconhece e protege em muitos dos seus artigos a utilização dos pseudônimos. Historicamente, muitas pessoas utilizaram pseudônimos porque sempre criticavam lideranças políticas em tempos difíceis. Já o anonimato é um indivíduo que não assina o que escreve. Eu tenho sobrenome, CPF, RG e assumo o que escrevo, que não interessa a ninguém e não autorizo outras pessoas a revelarem o meu nome. Trabalho voluntariamente e desafio alguém a provar que recebi 1 centavo de dinheiro público, que seja para fazer comentários a favor ou contra algum político. Ou seja, como acabou de dizer o Isantões, não há crime ou contravenção penal que tipifique o que a gente está fazendo aqui, que é literalmente cobrar a gente que faz besteira com um pouquinho assim de estilo. Mas, para que não restem dúvidas, eu vou deixar tudo muito bem explicadinho, para até aqueles que possuem um bebê conforto no volante do seu muscle car possam entender. E que fique bem claro, a última coisa que eu ia querer falar nesse canal seria sobre textos legais, já que eu já expliquei nos vídeos aqui, e não foi só uma vez, que dificilmente um pedaço de papel que pode ser escrito por um comum aleatório teria uma ligação com a lógica, ou até mesmo com a moralidade objetiva, que no final das contas é o que acaba determinando o que é certo e errado para as pessoas que têm um pouco mais de 5 neurônios na cabeça. Portanto, essa será provavelmente a primeira vez, e eu realmente espero que seja a última, em que eu uso um pedaço de papel que para mim não tem valor ou serventia alguma para validar o meu argumento. Então vamos lá. No texto do artigo 5º, onde é informado que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, não se deixa necessariamente claro o entendimento prático do que seria de fato anonimato. Mas o que é socialmente entendido sobre anonimato é que seria basicamente uma pessoa que não assume a autoria ou não assina pelo que fala, coisa que não se aplica a nenhum caso da perseguição desses idiotas, já que no começo e no final de cada vídeo eu falo o meu nome e apresento as minhas contas em redes sociais que acabam tendo os meus dados mesmo que de forma sigilosa, já que embora muitas pessoas resguardem a sua identidade, elas utilizam um pseudônimo e podem sim ser rastreadas e responsabilizadas caso façam algo de errado. Porém, o que acabamos vendo aqui é a atribuição falsa de uma contravenção penal para pessoas que não cometeram delito algum, e veja bem. É especificado expressamente que você pode sim esconder a sua identidade, contanto que você não cometa nenhum ato ilícito nesse processo. Porém, o objetivo dessa lei não é calar a opinião de cidadãos comuns. Na verdade, ela foi feita para evitar que as pessoas utilizem-se do artifício da proteção de suas identidades para incitar a violência contra algum povo específico ou propagar ideias como as da Ultragás, já que uma vez que o indivíduo não pode ser rastreado, ele não poderá nem mesmo pagar pelos crimes de discriminação por etnia ou mesmo da venda não autorizada de bujões de gás que tocam Érica. Essa referência é difícil. Que são sim de fato ações reconhecidas pelo nosso Código Penal. E que são essas as tipificações que o artigo busca combater. Entenderam agora o quão absurdo é comparar esse tipo de ação pesada com o que a gente anda fazendo para proteger o país? Sendo então necessário para os nossos adversários o uso de uma ferramenta chamada malabarismo retórico, e não contorcionismo mental como um pessoal de mente pequena anda falando por aí, a qual buscam equiparar uma crítica a um ente ou pessoa pública com um crime dessa gravidade. E se engana você, meu caro espectador, se você acha que o objetivo disso aqui é meramente prender alguém que estava soltando uns memes que esse pessoal não gosta. Na verdade, o objetivo final é formar toda uma estrutura legislativa e, por que não dizer cultural, que te impede de criticar essas pessoas. E para desmentir isso, precisaremos então explanar alguns fatores primeiro. Começamos com o entendimento prático do tal dano à imagem, que se configura quando o indivíduo obtém grave prejuízo sobre algo que ofende a sua imagem ou trabalho. Ou seja, essa porcaria é uma tipificação penal do bullying só que para adultos. E em algum universo paralelo com alguns juízes analfabetos funcionais, esse argumento seria levado a sério. Tipo o Rio de Janeiro? Deixa eu terminar, Pirilampo. Se não fossem por 2 pontos bem característicos. O primeiro deles, e o mais importante, é que o entendimento prático prega que figuras públicas não estão isentas a críticas, ou mesmo a achincalhamentos, já que uma vez que a população os colocou lá, ela também tem o direito de, além de tirá-los, reclamar do que eles estão fazendo caso vão contra
contra os princípios daqueles que os elegeram. E o outro ponto é que mesmo que tenhamos esse arremedo zoado de democracia, a liberdade de imprensa e de circulação de informação sempre deixou claro que é perfeitamente aceitável utilizar-se das sátiras, o que no final das contas torna o meme que você compartilha praticamente a mesma coisa que uma charge, o que é deveras suspeito, já que nossos adversários adoram compartilhar esse tipo de conteúdo também. O que nos resta então acreditar que eles simplesmente ficam com raiva porque eles não podem fazer um material tão bacana quanto o nosso. Então agora que tá explicado que o argumento desse pessoal é mais pobre do que a capacidade deles de fazer alguma coisa engraçada no Photoshop, vamos ao real objetivo desses canalhas. Na última quinta-feira foi realizada uma busca e apreensão no apartamento do Edson Salomão, líder do MC, ao qual foi apreendido para investigação o seu aparelho celular e o seu notebook. E aí você se pergunta qual foi o horrível crime que ele cometeu? Além de ser um concorrente na corrida eleitoral do ano que vem com a Peppa Pig e Tupiniquim, ele falou umas verdades e deu RT nos memes. Esse é o crime do cara. E isso acaba evidenciando um lado bem sombrio por trás de toda essa operação, porque pela primeira vez na história dessa grande bagunça que alguns chamam de país, a Polícia Federal acatou uma ordem do STF para perseguir um cidadão comum, somente porque ele não concordava com a narrativa. E o que a nova canhota faz quando isso acontece? Isso mesmo, eles dão risada, porque afinal, esse foi o objetivo do plano deles o tempo todo. Já que esse ardil revolucionário sempre teve a ideia de revelar forçadamente a identidade das pessoas que correm algum risco de perder o emprego ou mesmo por morarem em uma zona perigosa, objetivando a sua perseguição através de ativismo judicial, ou mesmo utilizando de coerção física para que essas pessoas sumam do ambiente virtual. E assim como em alguns povos no decorrer da história, no confronto político, o povo escolhe os seus campeões, que acabam servindo de escudo, já que muita gente ia acabar perdendo o emprego por conta da perseguição, tipo eu, além de, é claro, aguentando um monte de pancada e representando a vontade popular, que é basicamente jogar político na lixeira porque já deu no saco, perante a esse monte de sacanagem que vem acontecendo com a gente esse tempo todo, fazendo então com que a neocanhota, babando de raiva, queira as nossas cabeças, a fim de dar um exemplo e por que não dizer desmotivar as tropas. Dessa forma, eles irão limar pouco a pouco o forte apoio que o Biruliro e a sua turma ainda têm. E como a canhota, seja ela tradicional ou a New Left, tem uma versão gigantesca à liberdade de expressão, quando eles tiverem acabado de perseguir e processar todo mundo que os incomoda no Twitter ou em qualquer outra rede social, tal qual como um efeito orgânico da janela do Overton, eles irão descer na escada e buscar cada vez mais pessoas que têm menos relevância. E é por isso que eu falei que vocês, tios do Zap, iam ser afetados em algum momento, porque eu não fui o primeiro doxing e provavelmente não serei o último, já que o objetivo deles, depois de capturarem o Leitadas e o Dex, é começarem a descer na sequência, e isso invariavelmente vai chegar na Dona Júlia e no seu João da padaria. Porque esse pessoal definitivamente ou não quer ou realmente não acreditam que pessoas simples de fato apoiam as ideias do Biruliro pela identificação que existe entre o cidadão comum e um outro cidadão comum que conseguiu subir de cargo e agora representa todo um povo. E é por isso que eles chamam a mim e a você de contraventor, Mave financiado pelo Carluxo, aniquilador de reputações e o meu favorito, canalha. Esse último eu acho que eu sou mesmo. Mas como resposta a esse tipo de afronta, eu digo que devemos parar de ser ingênuos e combater esse tipo de ideia na sua raiz. Porque depois dessa palhaçada toda uma coisa vai ficar bem clara. Defender o que é certo, principalmente com o bom humor, é algo que demanda um certo nível de inteligência. E conhecendo bem a capacidade limitada dos nossos adversários, se o nosso lado não fizer piada, eles é que não vão saber fazer. E aí pessoal, Kodihak aqui de volta, e eu queria pedir desculpa mais uma vez pela demora gigantesca pra postar vídeo. Eu expliquei no começo e, cara, tava uma bagunça, eu fui doxado, a minha empresa foi exposta, enfim, eu tô tendo que tomar de conta de um monte de coisa agora, pra que em janeiro, graças à ajuda de vocês, eu consiga de fato trabalhar só com o canal. E devido a isso, eu tô trazendo algumas novidades bem interessantes. A primeira delas é que já fazem mais ou menos umas 2 semanas que a gente chegou a 50 mil inscritos. E como prometido, durante alguns vídeos, mas principalmente nesse aqui, o primeiro link aqui embaixo é da pasta de memes que eu prometi pra vocês. E cara, tem muita coisa interessante. Eu espero sinceramente que algum de vocês se inspirem e criem canais com a mesma vertente, porque a gente tá precisando zoar esse pessoal, visto a gigantesca capacidade que o humor tem de atingir muita gente. Fora isso, eu queria dar um pequeno recado pra vocês sobre lives, porque sim, agora que eu vou ter um pouco mais de tempo, vão rolar lives naquela plataforma roxa que eu não posso falar o nome aqui 2 vezes por semana, em que a gente vai conversar e poder ver algumas coisas que não dá pra ver no YouTube. E também umas 3 ou 4 vezes na semana, em que eu vou confirmar o horário ainda, a gente vai ter lives no canal secundário, onde eu posto os meus podcasts e umas coisas extras. Então procura lá, Kodihak Senpai Podcasts e Extras, e você vai achar o segundo canal, onde a gente vai estar fazendo um bocado de live para comentar assuntos que não vão caber nos vídeos.
E falando em coisa que daria ruim se eu postasse aqui no canal, eu vou iniciar o clube de canais em janeiro e por um valor módico você vai poder ter acesso a vídeos e podcasts extras todas as semanas. No caso do podcast é só um por mês, mas vai por mim, os vídeos vão valer a pena porque eu falo de assuntos que me renderiam um Instaban da plataforma se eles fossem pra público. Então é isso, eu desejo pra vocês um ótimo Feliz Natal, até o final do ano a gente vai ter outro vídeo também. Aproveitem bastante com a sua família e fiquem com Deus. Não se esqueçam da transcendência. Esses são os apoiadores do canal, eu sou o CodeHack e até a próxima. E um verdadeiro muito obrigado para todo mundo que apoiou depois que aconteceu há umas semanas atrás. Eu não teria como agradecer a vocês. Todas as doações no Apoia-se, palavras de carinho. O que eu posso fazer agora é me esforçar para trazer cada vez mais conteúdo com cada vez mais qualidade e tentar superar essas adversidades.